Vamos falar das contas dos ex-prefeitos Joselito Canto e Marcelo Rangel, que devem ser apreciadas pela Câmara Municipal agora nesse mês de julho, pelo menos é o que foi anunciado. Lembrando sempre que essas contas passam pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, pela Constituição, não é um poder. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, uma espécie de Câmara Técnica do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas analisa as contas das prefeituras e do governo do estado tecnicamente e emite um relatório. Nesse relatório recomenda que as contas sejam aprovadas se tudo estiver certo, ou recomenda que as contas sejam rejeitadas pela respectiva Casa Legislativa caso apresentem erros, apresentem desvios, apresentem algo que comprometa a eficiência da gestão pública. Bom, então em Ponta Grossa, as contas do Joselito, faz 20 anos que o Joselito deixou a prefeitura, né? Deixou no ano 2000, essas contas não lembro se é do ano 2000, do ano 2019, né? E ele já apresentou a defesa. Pela defesa, houve irregularidade. Não há nenhum caso ali propriamente de improbidade administrativa. Aliás, tem aquela verba do operário, né? Que não poderia ser dado, mas é um dinheiro que não foi desviado, foi dado para o operário. Então eu prefiro entender como irregularidade, não é? E a Câmara cabe aprovar o relatório. Se ela aprovar o relatório, as contas do Joselito estão rejeitadas. Se ela rejeitar o relatório, as contas do Joselito estão aprovadas. Não vejo maior crime no caso do Joselito. Até imagino que a Câmara deva rejeitar o relatório e com isso as contas do Joselito ficam aprovadas. 20 anos depois, né, o que está ali, essa questão da verba do operário, que é a irregularidade maior, né, não me parece ser um crime, porque esse dinheiro foi para o operário, ninguém roubou, não houve corrupção. Diferentemente do caso das contas de 2017 aí do ex-prefeito, 2016 do ex-prefeito Marcelo Rangel, 2017 também já tem a recomendação para ser rejeitado. Então, das contas de 2016 do Joselito, o tribunal fala numa jogada de contabilidade ali para facilitar que talvez o tribunal pudesse aprovar as contas, numa jogada na contabilidade da ordem de 12 milhões de reais, verba previdenciária que foi lançada no outro departamento, não na questão de pessoal, para abafar de certa forma o efeito do rompimento, né? É como se rompesse a barreira do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. 51%, o ex-prefeito gastou 54%. Então, esse arrebentamento desse limite em pessoal é grave, porque não há nenhuma necessidade, e o que se sabe é que houve um empreguismo. Empreguismo com o dinheiro público? Não, o dinheiro público tem dono, o dinheiro público merece respeito. O dinheiro público merece ser tratado com a devida responsabilidade. Então, os vereadores, maiormente os novos de primeiro mandato, e aí entra o movimento, o poder emana do povo, para acompanhar, para fiscalizar, para contar para a população, vereador que votou a favor do povo, vereador que votou a favor do ex-prefeito, que agora ou é a favor do interesse público ou é a favor do interesse do ex-prefeito. Nós estamos falando de 12 milhões, não é de 12 mil, é coisa séria, né? Então é preciso que a maioria dos vereadores aprove o relatório do Tribunal de Contas, que recomenda a rejeição dessas contas, o ex-prefeito que fique inelegível e que fique um exemplo para a moralidade no trato do dinheiro público.
Então, esse é um desafio para os vereadores, e aí é preciso a fiscalização desse movimento. Claro, os vereadores que foram reeleitos, andarem empregando gente lá na prefeitura no tempo do Marcelo, os de oposição não, mas a maioria governista sim, e daí tem um dever de gratidão com o Marcelo, mas aqui nós estamos falando no interesse público, e interesse público não comporta gratidão em cima de irregularidade. Isso aqui é uma irregularidade grave. São 12 milhões de reais que foram gastos a mais. Empreguismo, 1 milhão por mês. Emprego para quem? Para quem precisa da cidade? Não. Emprego para favorecer militantes políticos, apoiadores do ex-prefeito, funcionários da rádio da família do ex-prefeito. Então é uma coisa séria, que é preciso que passe para a história como um divisor de águas, que as contas sejam rejeitadas exemplarmente e que sirva de lição daqui para frente, né? A atual prefeita já está aí se envolvendo com essas questões dos cargos em comissão. O decreto nomeando lá aquela mulher aqui, me nomeio, eu vou contar tudo que sei, vou na Justiça Federal, vou derrubar este governo, esse povo vai para a cadeia. Olha o que ela disse nas redes sociais, e assim ganhou emprego. Quer dizer, isso também é uma coisa horrível, mas fica para um outro dia a gente voltar a esse assunto, né? Então esse é um tema que precisa ser tratado, das contas do Marcelo Rangel, porque claro que ele agiu de forma a merecer uma reprovação, porque desrespeitou o dinheiro público, desrespeitou a cidade, desrespeitou a lisura, a ética que se imagina deva presidir os atos do governante público.